Essa é a nossa aula de número 8, vamos dar continuidade. Essa aula nós vamos abordar um tema importante, que é o papel dos dons ministeriais na edificação do corpo de Cristo. Já tivemos nas primeiras aulas, 1, 2 e 3, fazendo aquela introdução dos dons ministeriais, mas agora a gente vai ganhar um pouquinho mais de força, porque estamos fazendo aquela conexão dos dons espirituais com os dons ministeriais. Então, para fazer essa conexão e tornar ela mais consolidada, robusta, né? A gente vai abordar mais um pouquinho desse tema, porque afinal de contas esse curso também é para que Deus ele abra o seu entendimento para que você conheça o dom ministerial a qual você foi chamado e que esses dons espirituais também possam acompanhar o seu ministério e que você possa cooperar com o corpo de Cristo para que quando o Senhor Jesus ele vier arrebatar a sua igreja, cada um já tiver cumprido o seu ministério e a gente conseguir aí, cumprindo o nosso ministério, vamos ter muitas pessoas sendo salvas e abençoadas por Deus, né? Então vamos lá. O papel dos dons ministeriais na edificação do corpo de Cristo. A diversidade dos dons ministeriais e a sua importância. Estou lendo aqui. Os dons ministeriais são diversos e cada um desempenha um papel importante na edificação do corpo de Cristo. Vamos fazer uma introdução, abrindo a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12, 4. E vamos fazer uma leitura para verificar exatamente essa questão da diversidade. Ora, há diversidade de dons. Aqui já estamos falando de dons espirituais. Mas o Espírito é o mesmo, ou seja, não confunda. Não é porque a um foi dado um dom espiritual de curar, a outro de ensinar, a outro da profecia, a outro de exortar, a outro de maravilhas, que tem vários espíritos. Não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Espírito. Então, mas o Espírito é o mesmo, apesar de ter essa diversidade de dons espirituais. Aqui no versículo 5 a gente já fala sobre os dons ministeriais. Há também, uma diversidade de ministérios. Ao mesmo tempo que há uma diversidade de dons espirituais, há uma diversidade de dons ministeriais. Mas o Senhor é o quê? É o mesmo. É o mesmo. E há uma diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então essas operações é justamente as operações dos dons espirituais nos dons ministeriais, que aquela pessoa leva para a sua vida, né? Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui a gente para, porque é nessa utilidade que nós, em uma das aulas, falamos que esse ministério acompanhado dos dons, ele tem que ser útil, ele tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é justamente o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. A interdependência dos dons ministeriais. Estou lendo aqui. Os dons ministeriais estão interligados e dependem um dos outros para que o corpo de Cristo funcione de maneira plena e eficaz. Então veja, a gente está falando que a utilidade é a edificação do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é composto de crentes interligados no Senhor Jesus Cristo. Então eu estou ligado em Cristo, mas também estou ligado a você que é o meu irmão em Cristo. E assim por diante. Este é o corpo de Cristo. Só que cada um neste corpo tem uma função para o funcionamento deste corpo. Então a comparação aqui, ela não é literal, é uma comparação para que a gente entenda o funcionamento da própria igreja. Quando o Senhor Jesus ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está falando justamente
destes crentes que estão interligados e estão ligados ao único Senhor. Este corpo, que é chamado de corpo, é a própria igreja. Então veja que igreja também não é uma placa que leva o nome de uma denominação. Isso é uma organização institucional, que também é válida juridicamente no plano terreno, que a gente deve seguir as regras, as leis que tem aqui feita pelos homens. Isso é perfeitamente aprovado por Deus, inclusive. E Deus quer que seja assim, dessa forma, tá? Mas esses crentes que estão ligados no Senhor estão interligados. Mas cada um tem a sua função neste corpo. É isso que a gente tem que entender. Entendendo isso, esse dom ministerial, a gente entende o propósito da nossa vida. Essa palavra aqui sempre vai estar sendo repetida durante o curso. Então, lendo, os dons ministeriais estão interligados e dependem um dos outros para que o corpo de Cristo funcione de maneira plena e eficaz. Imagina você, eu sou um evangelista e eu acabei de ganhar ali 100.000 almas para Jesus. Deus operou milagres, prodígios, cego enxergou, o aleijado andou, o surdo ouviu, etc. e tal, e através daquele impacto de Deus na vida daquelas pessoas, eu ganhei 100.000 almas para Jesus. Mas eu sou uma pessoa que eu olho só para mim. Eu não me ligo com a igreja. Eu faço a cruzada por conta própria, tudo eu faço por conta própria, e eu não estou ligado à igreja. Eu me separei da igreja. Tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que se isolam. Elas acham que ela foi chamada, que é só ela que foi chamada. Mas ninguém, e todo mundo está errado. Sabe por que às vezes a pessoa pensa assim? Porque às vezes Deus te dá um dom ministerial que é a sua chamada, mas a chamada de outra é diferente. E você tem que compreender. E também não há perfeição no corpo de Cristo. Somos homens. E as pessoas olham uma coisa, olham a outra e se separa, se isola. Sabe o que acontece nesse exemplo que eu estou dando? Suponhamos que esse evangelista, ele está se isolando, eu estou me isolando. Eu acabei de ganhar 100.000 almas para Jesus. O meu dom ministerial é de pastor? Não, é de evangelista. Então, meu dom ministerial e os dons espirituais que acompanham esse dom ministerial faz com que eu desenvolva esse serviço ministerial de forma que eu alcance aquilo que foi colocado como ministério, como meu ministério. Tudo bem, mas eu sou pastor? Não sou pastor. Então eu preciso me conectar com uma pessoa que tem um dom pastoral. E nesse exemplo que eu estou dando, eu ganhei 100.000 almas para Jesus. Olha, nós vamos precisar de muitas igrejas agora para que essas pessoas sejam cuidadas. Então, quando eu me conecto com a igreja, essas 100.000 pessoas, elas vão ser distribuídas para estes que têm o dom ministerial para pastorear. Mas aí, naquela igreja, também tem outros dons ministeriais que já estão entendidos e que todos eles dentro daquela igreja também operam para a edificação e o crescimento daqueles novos convertidos. E isso faz com que essa igreja que está interligada, ela se torne o quê? Um só corpo, bem ajustadinho, bem firme, cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. É por isso que a palavra fala sobre o corpo de Cristo. Há uma interdependência de dons ministeriais? Há uma separação, mas não devemos ficar separados. Essa separação é apenas ministerial para que cada um cumpra o seu propósito, de maneira que, neste exemplo mesmo de 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 21, olha só o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Olha só. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ou seja, eu vou me isolar, porque, afinal de contas, eu sou o pastor presidente. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, não, todos nós vamos ter.
Nós somos o corpo de Cristo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. É o obreiro, aquele que parece ser mais fraquinho na hierarquia eclesiástica, se faz necessário. Perde um dedinho da mão para você ver se não faz falta esse dedinho. Uma unha, sei lá, qualquer membro do corpo vai fazer falta. O pleno funcionamento do corpo é a ligação de todos os membros. A mesma coisa acontece com o corpo de Cristo. Há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de dons, e a cooperação de todos eles faz com que o corpo de Cristo funcione muito bem na terra, destruindo as forças malignas, e as portas do inferno não conseguem prevalecer. Então veja, continuando aqui, o propósito dos dons ministeriais. Os dons ministeriais são dados por Deus com um propósito de aperfeiçoar. Um plantou, outro regou, outro colheu. É uma perfeição, é uma sinfonia ali, uma orquestra. Todos estão operando no corpo de Cristo de maneiras diversificadas, diversas, mas toda essa diversidade, elas se conversam, elas se casam. Todas elas bem ajustadas, elas funcionam 100%. Então, os dons ministeriais, lendo aqui agora, são dados por Deus com o propósito de aperfeiçoar e edificar os santos, para que o corpo de Cristo cresça e cumpra o seu propósito. Referência bíblica, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E já estamos aqui no 4 e o versículo é 11. E diz aqui, ele mesmo deu uns para, olha a diversidade de dons ministeriais, apóstolos, alguns são chamados para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e doutores. Mas tem outros dons ministeriais, que a Bíblia cita também, socorros, misericórdia, enfim, são vários dons ministeriais. Então, a finalidade é o que importa. Lógico, o dom ministerial também, mas olha a finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? Você já descobriu? Você é o dedinho? Você é o pescoço? Você é a cabeça? Você é o olho? O que você é? Lógico, no sentido figurado. Qual é o seu dom ministerial? Qual é o seu propósito? Você entendeu? Qual é o dom espiritual que acompanha o dom ministerial, a sua chamada, que vai fazer com que você consiga cumprir com excelência esse dom ministerial? Porque o dom espiritual é revestimento. Ou você está tímido, está preso, está dormindo em você o dom espiritual? Ou você precisa de despertar? Como o apóstolo falou, desperta o dom que há em ti, ele já está em ti. Essas coisas você tem que começar a descobrir. E uma vez que descobriu, você tem que começar a praticar. A complementaridade dos dons ministeriais na obra do ministério. Os dons ministeriais se complementam, cada um desempenhando sua função específica para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Eu não vou nem ler aquela passagem ali, porque a gente já está explicando isso daqui. Olha só, cada dom ministerial se complementa. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você descobriu o seu propósito de vida? Quando você descobrir e você vê que tem um dom espiritual que está acompanhando, você está revestido daquilo para cumprir aquele ministério, é só você fazer a sua parte. Quando você começar a fazer a sua parte, eu quero que você se imagine no corpo. Se você é a mão, você fala, neste momento eu estou abrindo e fechando a mão. É necessário. Se você é olho, você está enxergando. Se imagine naquele corpo. Qual parte daquele corpo você faz parte? Qual parte do corpo de Cristo, melhor dizendo, você faz parte? Quando você estiver cumprindo esse seu ministério,
Se imagine dando funcionamento a este corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Você está fazendo a sua parte. Outro vai fazer de forma diferente conforme o dom que lhe foi dado. Conforme o dom ministerial e o revestimento com o dom espiritual que foi dado no seu ministério. E aí todo esse corpo trabalhando, cada um na sua função, ele está ajustado. Ele vai para cima. É a igreja de Jesus aqui na terra. Então a gente precisa ir descobrindo isso, o exercício dos dons ministeriais, vendo aqui, com amor e humildade. O amor e humildade sempre tem que estar andando junto com o ministério. Não deixa nada subir para a cabeça, não deixa nada... Enfim, o exercício dos dons ministeriais, lendo aqui ainda, deve ser caracterizado pelo amor, pela humildade, pela administração responsável da graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Já estamos aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que está escrito aqui. Cada um, olha só, está aqui. Cada um administre aos outros, a quem? Aos outros, o dom como recebeu. Que dom que você recebeu? Qual dom ministerial? Qual dom espiritual que você recebeu que acompanha o dom ministerial? Você deve ministrar aos outros este dom, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu gosto dessa palavra, multiforme. Deus não tem uma forma só de se manifestar. Ele é a multiforme graça de Deus. Qual é o seu dom que você recebeu? Administre aos outros. Se você pensar nisso daí, você vai ter amor ao próximo, você vai ter amor à sua família em primeiro lugar, cuidar da sua casa, você não vai ter amor a ministério, você vai cumprir o seu ministério. Você tem que gostar de amar o ministério. Tem gente que está caindo do cavalo com isso, viu? É lógico, na força de expressão falando. Tem gente que está caindo do cavalo com isso. Você que está amando o ministério mais do que a sua família, meu amigo. Cai fora disso, cai fora disso. Cumpra o seu ministério. O seu ministério começa na sua casa. E aí, então, tudo isso vai se complementando. E passando para finalizar, o impacto dos dons ministeriais na evangelização e no testemunho cristão. Então, com tudo isso ajustado, a gente tem um impacto na evangelização, que é a finalidade, né, de todo o serviço de Deus aqui na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a gente tem esse impacto da evangelização, que é a finalidade de tudo isso. É edificar este corpo, é levar ele para o céu. Os dons ministeriais, lendo aqui, têm o poder de impactar vidas, testemunhar o evangelho e trazer a glória de Deus. Eu quero terminar com esse versículo lindo aqui. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha só que impactante isso daqui. Mateus 5,16. Vamos abrir aqui Mateus. Está logo aqui, né? O capítulo 5, o versículo é o 16. Olha só. Assim, está aqui já selecionado, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, isso daí bem ajustado na sua vida faz com que pessoas sejam impactadas. Quando ela vê essa luz que sai de você, o que elas vão fazer? Elas vão se converter. Elas vão glorificar a Deus que está nos céus. Este é o propósito. Então, encerrando essa aula, se prepare que a próxima aula agora a gente vai dar continuidade a isso e vamos fazer esse fechamento agora para que Deus revele cada vez mais a você o entendimento do dom ministerial com os dons espirituais e com toda essa manifestação, com essa multiforme graça de Deus. Até a próxima aula. Vamos lá.